Olá, essa é a terceira e última parte da segunda peça que a gente está confeccionando. Comecei cortando essa placa de isopor no formato da base de MDF que eu tenho. Ela tem cerca de 20, 25, 30 centímetros. Como aqui a gente vai fazer uma espécie de diorama e eu vou criar paredes, então a gente não vai usar ela redonda assim. Então eu vou recortar tanto a base MDF quanto a placa de isopor que eu já tinha cortado. Deixo uns 2 centímetros de diferença ali, que é onde eu vou colocar a outra parte do isopor para criar as paredes, como eu estou mostrando aí no vídeo. Risco essa base MDF para criar mais aderência com o isopor. E aqui eu estou usando duas colas, tanto a cola branca quanto a cola para isopor. Colei as paredes e uni com biscuit. Agora eu estou vindo com o isqueiro dando uma destruidinha nessas paredes, porque vai ser um cenário assim, pós-apocalíptico, né? Então eu quero uma espécie de muro meio destruído. E já comecei a abrir a massa para cobrir essa estrutura que a gente já fez. Passo a cola branca para aderir melhor o biscuit no isopor e vou cobrir essa parte. Colei e depois vou retirar os excessos. Tiro dessa parte de trás, não deixa acumular atrás, porque eu não vou mostrar aí no vídeo, mas eu também coloco o MDF nessa parte de trás. Porque se eu deixar só o isopor e a massa de biscuit, quando a massa de biscuit encolher, ela vai puxar esse isopor, que vai deixar a nossa peça torta. Então a gente não quer isso, né? Estou usando essa régua de alumínio e fazendo as marcações na horizontal, porque a gente vai reproduzir uma parede de tijolinhos. Vou usar uma esteca para fazer as marcações na direção contrária e elas têm que ser todas assimétricas para dar um efeito legal. Cubro a outra parte e vou repetir o mesmo processo. E aquelas marcações na horizontal que a gente fez, a gente tem que deixar elas bem alinhadas com a outra parte da parede, para que dê a impressão de que é tudo uma coisa só. Vou umidificar a superfície com o borrifador de água e com aquela mesma escova que a gente usou na outra peça, eu vou vir pressionando levemente para dar esse efeito poroso que geralmente esse tipo de tijolo tem. Na parte de baixo, como eu quero um efeito de madeira antiga, eu vou vir com aquela mesma escova, só que arrastando. E ao contrário dessa massa que a gente fez a parede, essa do chão eu abri ela um pouco mais fino. Para quando a gente fazer as repartições do piso de madeira, ela abrir um pouco, o que dá aquele efeito envelhecido. Se você não quiser que dê esse tipo de efeito, é só fazer uma massa com espessura maior. O padrão com a massa fresca fica assim, e quando ela seca, ela vai encolher um pouco, o que fica mais natural, desse jeito. Vou fazer uma mistura de cores que cai mais para um laranjado, cobrindo toda a parede. E depois eu vou usar essa mesma cor que eu usei na parede e ir misturando outras cores mais claras e mais escuras e um laranjado mais forte para dar um efeito que a parede não tem todo o mesmo tom. Eu vou pintando meio que cada tijolinho de um tom de laranja diferente. Para a cor que une esses tijolinhos, eu estou usando essa, que é a mais clarinha, mas você pode usar preto também, fica legal. E com o chão vai ser a mesma coisa. Eu vou usar um tom de marrom para cobrir todo o chão e depois venho fazendo algumas misturinhas para dar um acabamento mais natural. E lembrando que esse é um cenário pós-apocalíptico, então esse piso ele tem que estar envelhecido.
Para reproduzir a grama nesse cenário, eu não vou usar massa, porque eu quero uma coisa um pouco mais realista. Para isso, eu vou desfiar uma corda de sisal. Você pode encontrar ela em material para construção ou na internet, é até mais fácil. Depois de pintar ela, eu vou cortar do tamanho que eu preferir e usar a cola branca para colar entre esses espaços que eu deixei da madeira. Agora eu vou começar a modelar o infectado que vai fazer parte desse cenário. Eu vou deixar a referência para vocês darem uma olhada. E como uma das características mais marcantes desse tipo de zumbi são as cabeças e a arcada dentária, eu vou começar por elas. E na verdade aí eu tô fazendo de dois jeitos, para ver qual que ficava melhor. Em uma parte eu fiz a arcada, depois encaixei os dentes, e na outra eu fiz os dentes direto na arcada. Com a bolinha de papel alumínio, eu vou começar a montagem da cabeça. Depois daquela arcada que a gente fez anteriormente já estar seca, é só encaixar e ir modelando por cima. Sempre, é claro, de olho na referência que você tiver.
Cubro um pedaço de papel alumínio com massa e grudo na parede que eu vou fazer o corpo desse zumbi. O corpo deles é coberto por fungo. E tanto no jogo quanto na série, às vezes esses fungos aparecem se fundindo às paredes. Então é isso que a gente vai reproduzir aqui. A partir daqui eu vou deixar o vídeo um tempo sem a narração para vocês poderem focar melhor na modelagem. Como eu não queria ter que pintar a mão, porque se eu errasse eu iria ter que tirar a tinta toda da parede, eu fiz esse molde com folha mesmo e recortei usando o bisturi.
Só vou passar um pouco de cola branca e colocar na superfície em que eu vou pintar. E pode passar menos cola, porque senão vai ficar grudado. Que depois é só pintar e retirar. Vou pintar o restante do cenário, depois da maior parte da massa secar. Eu quis dar um acabamento legal com esses ramos que eu comprei também, só para compor melhor o cenário. Mas no final eu acabei utilizando só 2. E vou dar um acabamento no cenário utilizando esse restante de massa. Eu gosto muito de utilizar o papel alumínio amassado assim, que dá um efeito acabado, de pedra, rocha. Quis fazer também uma mochila que a personagem usa só para deixar de decoração no cenário. Então, com um pedaço de isopor, eu fiz esse formatinho de uma mochila e só fui cobrindo com massa. E não precisou ficar proporcional ao bonequinho que a gente fez, porque ele é só para compor o cenário mesmo. Vou colocar um pouquinho de massa fresca nos pés do personagem, porque eu já deixei marcado no cenário onde que eu vou colocar ela. E eu utilizo a massa para dar uma melhor aderência com a cola, já que essa parte de baixo já está bem seca. E com a massa fresca ela cola melhor. Vou passar super cola e posicionar na marcação que eu já tinha feito. E tá pronta a nossa segunda peça. Eu espero que vocês tenham gostado e tentem reproduzir em casa. E até a próxima!